Olá, gente, eu sou o Pava e estou aqui para conversar com vocês usando o mote do meu blog, Singularmente Plural. Vai ser uma série de papos, de entrevistas e espero que você curta essa primeira edição. E tenho o prazer hoje de estar com meu amigo queridíssimo Ariovaldo Ramos para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo no país. E claro que só de ouvir esse nome e olhar a cor da minha camiseta, você já deve imaginar que o papo vai ser quente aqui hoje. Então vamos lá. Ari, é o seguinte, costumam dizer que política, futebol e religião não deve ser discutido. Isso não acaba fazendo falta para o brasileiro, não, de não discutir? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Sérgio, uma alegria muito grande estar com você. Faz falta, a gente acabou de ver como faz falta. Porque a gente não discute política, a gente foi manipulado, o brasileiro foi manipulado como nunca a gente tinha visto até hoje. E tivemos uma eleição absolutamente antirrepublicana, porque ela não foi baseada em discussão de projetos, propostas, programas. Ela foi baseada na calúnia, na mentira, na delação, no chamado fake news. E isso é falta de política, é falta de discussão de política, é falta de educação política. E isso é um problema do qual padece o brasileiro de modo geral. Bertolt Brecht já tinha dito que se você não cuida disso, alguém vai cuidar para você. Sim. Então nós somos o que ele chamava de analfabetos políticos. O brasileiro não mexe nisso. E essa conversa ela é falsa, né? Porque a gente só não discute futebol mesmo, porque cada um tem o seu time. Mas religião, a gente muda de religião o tempo todo. E política a gente tinha de discutir o tempo todo. Não discutir política é entregar o seu futuro na mão do opressor. Falando em opressor, eu peguei uma frase do saudoso e eterno, né, Eugene Peterson. O pobre, se lermos cuidadosamente as escrituras, não é um problema a ser resolvido, mas uma pessoa a ser acolhida. Ari, você concorda com essa frase do Eugene Peterson? Bom, primeiro, concordo que o Eugene Peterson é uma pessoa que deixou saudades e vai deixar para sempre, mas eu concordo apenas com uma parte da frase dele. Porque Deus disse no Antigo Testamento que não queria que houvesse pobres. Então a pobreza é um problema para ser resolvido. Ela tem de ser erradicada. E ela só pode ser erradicada pela justiça, pela igualdade. Mas ele está certo, é também um ser humano a ser acolhido na sua vulnerabilidade. Quando foi que a igreja se afastou disso? Desde que os americanos decidiram que eles queriam evangelizar o Brasil. Então eles vieram para cá e trouxeram um evangelho alienante, sem muita preocupação com essa questão da justiça e sem uma perspectiva de igualdade, porque eles vêm de um país que está consolidando a Revolução Industrial e que está tomando o caminho do capitalismo. Era incipiente ainda, mas já estava no DNA de tudo que eles estavam fazendo. Com isso eu não os estou jogando no limbo da história, não. Eles fizeram muita coisa boa, inclusive na própria área da educação, na área da saúde, a própria pregação em si foi extraordinária. Eu me converti como americanos, então não é essa crise. O problema é que eles trouxeram uma parte do evangelho, mas não trouxeram toda. E eles acolheram o pobre em certa medida, porque fizeram escolas inclusivas, que isso é um mérito protestante no Brasil.
É verdade que eles chegaram num país confessional, então eles tinham certas precauções, porque era proibido pregar outra mensagem aqui, era tolerado pelo imperador, mas não tinha amparo legal, e por isso a gente não podia casar, não podia registrar filho, não podia ser enterrado em Campo Santo, teve de ter o seu próprio cemitério, enfim. Era o Estado confessional, até que chegou a República e a gente passou a ter um Estado laico. Coisa que os pentecostais não se lembram, porque eles chegaram aqui em 1910 e a gente já tinha vencido o Estado confessional. Então eles não têm memória da perseguição, das igrejas derrubadas, de não poder casar, do seu filho ser considerado bastardo, eles não têm essa memória. Então, por isso hoje eles querem um Estado confessional. Eles não sabem o que foi isso para nós. Mas então o Eugene está certo quando ele fala que é para ser acolhido, mas é um problema também para ser resolvido. A gente é diferente dos romanos. Os romanos fazem voto de pobreza e os protestantes fazem voto de erradicar a pobreza. Que legal. São coisas diferentes. Então, mas a gente se afastou. E agora então, pobre é uma questão de fé, né? Pô. Você é pobre porque você não tem fé. Hoje é assim, o cara além de ser pobre, não ter emprego, amargar num ônibus horrível, 4 da manhã, lata de sardinha, ainda está passando tudo isso porque ele não tem fé. Vamos lá no interior do Nordeste para pregar a teologia da prosperidade para ver se funciona. Se funciona. As palavras de Ariovaldo Ramos são sobre o gosto da vida nestes tempos. A posição do autor está em suas origens de homem de Deus. Os dois autores dessa frase, nada mais do que Caetano Veloso e Chico Buarque. Que tipo de contato você teve com eles para conseguir esse golaço de ter o testemunhal desses dois caras no seu livro? Muito distante, diga-se de passagem. Com o Caetano é porque os filhos dele são evangélicos, acho que eram da Universal, se eu não me engano, e a pessoa que estava ajudando a fazer o livro tinha contato com ele, e também tinha uma senhora que era produtora ou trabalhava na produção do Chico e ficou impressionada com o texto e mostrou para ele, e eles fizeram essa deferência comigo. Eu fiquei impressionado, primeiro que eles tivessem lido, não é? E segundo que eles fizessem questão de avalizar o livro, de entender. Eu tive um outro aval da Elza Soares, que eu não consegui pôr em tempo, em que ela disse uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi. Ela disse: eu sofri muito, mas se eu tivesse lido esse livro, eu teria reagido melhor. Uau! Não é fantástico? Nossa, demais, demais. Eu falei, pronto, ganhei o trabalho. Nesse período agora de eleições, ela fez várias declarações super legais, super fortes. Ela é uma mulher forte, lutadora, né? Uma guerreira. Linda. Lembrando que eu fui o primeiro a divulgar isso daí também. É verdade, foi mesmo. Os dois testemunhais, porque, enfim, né? Obrigado, Raquel, valeu valeu que você me mandou naquela época. Ao digitar o seu nome no Google, eu fiz essa experiência, entre outras palavras aparece, não tem nenhum palavrão, mas aparece Lula e PT, o que não deixa de ser palavrão para algumas pessoas. Quando e como começou sua relação com o Partido dos Trabalhadores? Você é petista mesmo? De fato, eu não tenho uma relação com o Partido dos Trabalhadores, porque eu não sou membro de partido nenhum. E a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que a gente é um dos coordenadores, é a partidária. O ponto básico... Então, quando começam a falar que o petista do Ariovaldo já está errado. Aí, já está errado. Opa, então tá bom, corrige aí. Já está errado. Porque eu não faço parte de nenhum partido. E a Frente de Evangélicos é a partidária. Agora, a gente, quando começou a onda do impeachment, eu estava no Missão na Íntegra. Aí a gente percebeu o que estava acontecendo, eu fui até Brasília, conversei com um bocado de gente.
E aí as pessoas me disseram, a presidente não cometeu crime nenhum, mas ela vai sair do mesmo jeito, que é um julgamento político. Eu disse, bom, mas isso é um golpe de Estado, porque impeachment no Brasil é código penal, não é código eleitoral. Não tem jeito de tirar o sujeito do mandato no Brasil, a não ser por crime. Então é código penal. A gente não tem recall e a gente não tem moção de censura. A gente não tem moção de censura porque a gente não é parlamentarista. Se tivesse parlamentarismo, um dos partidos da coligação fazia moção de censura, tem que chamar novas eleições. Mas a gente não tem. A gente também não tem recall, que é aquele instrumento da democracia que depois de 1 ano e meio de mandato, a população pode recolher 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo da densidade demográfica, de votos distribuídos proporcionalmente e pedir um plebiscito. Aí o povo é chamado a dizer se sim ou se não. Bom, nós não temos recall. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Não é crime, então é golpe de Estado. E aí a gente fez um manifesto pedindo respeito ao Estado de Direito. Porque o que eu disse para as pessoas com quem conversei foi: isso é abrir uma porteira. Minha avó, sábia, dizia que onde passa um boi, passa uma boiada. Então, você não pode abrir porteira. Depois que abrir essa porteira, meu amigo, a nação desaparece. Porque não tem mais Constituição. Aí fizemos o manifesto. Fizemos o manifesto, quase todo mundo do Missão na Íntegra assinou, acho que uma pessoa só não assinou, e aí a coisa começou a gravar, a gente começou a participar de rodas de conversa, de rodas de desagravo. Aí o Missão na Íntegra rachou e foi embora a maioria foi embora, fiquei eu e mais 2 pessoas, eu acho. E aí, e agora? A gente para, esquece, deixa isso para lá, e isso aconteceu ainda quando o impeachment estava na Câmara. Então, tão logo ele passa na Câmara, o pessoal vai embora e eu fico pendurado no pincel, né? Levam a escada e fico pendurado no pincel. Aí o Anivaldo Padilha e a Nilza Valéria me convidam para ir falar num sindicato que está fazendo desagravo pelo impeachment, tentando botar um bom senso na cabeça dos senadores e tal. E aí o Anivaldo sugere a criação de uma frente, porque aquilo era só o começo. O Anivaldo é um metodista que lutou contra a ditadura, foi preso, foi torturado, entregue pelos próprios irmãos, essas coisas que só acontecem no inferno religioso. Então, pai do Alexandre Padilha, hoje eleito deputado federal, né? Então, ao menos uma boa figura também. Pelo menos isso. Aí a gente criou a frente, e a frente éramos nós 3. No saguão do edifício do sindicato, dizendo: ok, então vamos criar uma frente evangélica. Aí eu falei: não, evangélica não, porque o pessoal vai cair de pau na gente. Vamos fazer frente de evangélicos, porque aí quando o cara perguntar quem eu represento, eu vou dizer: eu e mais 2. E nós somos evangélicos, e todo mundo sabe disso. Quer dizer, não é uma coisa que eu não saiba, você não saiba, todo mundo sabe. Aí começamos a frente de evangélicos, se multiplicou, está organizada no Brasil todo, somos dezenas de milhares. De milhares. Nossas postagens já atingem 200 a 500 mil pessoas. E nós nos organizamos no país todo, eles saíram para panfletar, é uma festa. Grande parte dessas pessoas são evangélicos que tinham posição clara contra o impeachment e a favor do Estado de Direito, e a outra parte foram sendo expulsos da igreja quando começaram a dizer: não, isso eu não quero participar, nisso eu não voto.
e tal, aí a frente começou a brigá-los. A frente não é uma reunião eclesiástica, é uma reunião de evangélicos pelo Estado de Direito. Aí, nesse processo de quebra de Estado de Direito, os caras fazem um impeachment. Nós vamos lá e denunciamos que é golpe de Estado. Aí, não bastasse isso, os caras começam a perseguir o Lula, dizendo o que era tecnicamente impossível que ele tivesse feito. Não, os caras falavam assim: você acha que o Lula é inocente? Eu falei: cara, eu sou cristão, os cristãos não acreditam em inocência. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso não existe para o cristão. O meu problema não é vigiar o cara, é vigiar o Estado. O Estado só pode condenar pessoas cuja prova consegue demonstrar, cuja prova de crime consegue demonstrar. Se o Estado não consegue demonstrar a prova de um crime, não tem crime. Se não tem crime, não tem criminoso. Então você não vigia o ser humano, você vigia o Estado. O Estado não pode fazer isso. Então, ele é culpado, ele não é culpado, eu estou esperando para ver. Eu não estou dizendo nem que é nem que não é, porque o princípio do nosso direito é presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quem tem o ônus da prova é o acusador, não é o acusado. Então, o acusador no Brasil é assumido pelo Estado. Então, o Estado tem de provar. Cadê a prova? Eu quero a prova. Eu não estou defendendo o sujeito, eu estou perguntando onde estão as provas. E como é possível ele ter cometido esse crime de peculato se ele não é mais do governo, se ele não é mais do poder. Como ele fez isso? Como ele fez isso? É tecnicamente impossível. Então aí os caras não sabiam o que dizer para mim e começaram a dizer que eu estava fazendo isso porque eu sou petista. Não, não sou. Segundo o Ibope, Lula terminou o mandato com 83% de aprovação. E agora, nesse ano, ele é o grande demônio, foi o grande demônio das eleições. O que aconteceu nesse período para o cara sair de ícone do país e agora, tirando o Nordeste, ser a grande figura que todos reprovam no Brasil? Bom, eu acho que tem alguns momentos, eu não sei se consigo sintetizá-los todos, mas acho que tem alguns momentos. Um momento é o Mensalão. O Mensalão é uma página da história brasileira não explicada. Quem sabe daqui a 20, 30 anos os historiadores expliquem isso. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, até onde eu consegui acompanhar, cometeu crime eleitoral. Por quê? Porque decidiram governar com os partidos nanicos e tiveram de buscar dinheiro para patrociná-los nas suas campanhas. Porque senão os nanicos não tinham como vencer os dois outros grandes partidos opositores. Então foram buscar dinheiro no mercado para patrocinar os nanicos. Isso é crime eleitoral. Isso é dinheiro não contabilizado. A mesma coisa que o candidato do PSL fez com os robôs, com os milhões dos empresários. Isso é crime. Quando um partido comete esse tipo de crime, ele tem de perder o registro. E quando ele perde o registro, entra em pauta o que fazer com os mandatos. E aí é uma outra discussão. Bom, quando eles foram denunciados pelo Roberto Jefferson e toda aquela turma, eu disse, bom, não tem saída, porque o Delúbio confessou isso na CPI. Então não tem saída. Eles vão perder o registro. Aí o Joaquim Barbosa os enquadra no Código Penal e não no Código Eleitoral. Aí eu disse, pô, ele vai salvar o partido. Aí os caras diziam para mim, não, porque você está vendo. Eu falei, não, você não está vendo. Você não está vendo o que está acontecendo. E eu quero saber quem é que vai pagar essa conta. Isso que não estão me dizendo.
quem vai pagar essa conta. Porque isso aqui é contra a Constituição. Isso aqui é um crime eleitoral. O cara confessou para o Brasil todo ouvir, na CPI. Então, isso é crime eleitoral. O partido vai perder o registro. Como eles vão fazer depois? Não sei. Eles podem sair correndo e formar um outro partido? Não sei. Aí vamos ver quais são as possibilidades legais. Eu não tenho ideia de quais são. Eu sei o que isso significa. Aí veio o ministro Joaquim Barbosa e os enquadrou no Código Penal. Peculato, formação de quadrilha. Olha, esse é um crime de pessoa física e não de pessoa jurídica. Falei, bom, vamos ver quem são os bois de piranha. Os bois de piranha apareceram, foram presos, o partido foi mantido e a normalidade democrática mantida. Aí eu comecei a dizer, ó, esse negócio vai custar caro. Tem algum acordo aqui que ninguém está me dizendo. Aliás, não está dizendo mesmo para ninguém. Tem algum gato aqui. Alguém vai pagar. Bom, na minha lógica maldosa, isso significava que eles abririam mão do governo nas próximas eleições. Mas aí o partido opositor traz um candidato acusado de narcotraficância. Caramba! Meu, isso é uma zombaria. Isso é uma zombaria. Os caras não fizeram isso. Não, eles fizeram. Eles fizeram. Aí qualquer cidadão com um mínimo de senso de responsabilidade diz, não, peraí, vocês vão mesmo fazer isso? Vocês podem trazer qualquer cara, vocês têm quadros. Se vocês trouxerem qualquer outro cara, ele ganha. O negócio está tão desgastado que ele ganha. Agora, vocês trazerem um cara com esse nível de acusação, ele vai perder. Por quê? Mesmo com o sobrenome que ele tem, vai perder. Mesmo com o sobrenome, ele vai perder. Porque caras com um mínimo de senso de responsabilidade cívica vai dizer não. Não. Sinto muito, vocês perderam a eleição mais fácil que já disputaram, porque vocês são ególatras, porque vocês não têm bom senso, porque vocês acham que podem fazer o que quiser com o país. Vocês perderam a eleição mais fácil que disputaram e vão perder. Eu lembro que eu falei com um camarada muito entrosado, ele disse para mim, não, você está errado. Não estou errado. Eu não estou errado. Assim como eu sabia o que estava acontecendo no STF quando o mensalão estava em pauta, estava sendo julgado, eu sei o que está acontecendo agora. Então eu vou dizer para vocês vão perder. E perderam mesmo, só que não aceitaram a derrota. Bom, não aceitaram a derrota, foram para o golpe de Estado. Então, aí, aqui no mensalão começa a crise com o partido. E depois o fato do partido ter ganho as eleições que eles estavam certos que ele perderia. Era quase como se fosse um acordo. Estava certo. Aí começa toda uma trajetória de sangrar o governo da presidente. E sangraram mesmo, porque esse país é semipresidencialista. O Congresso tem muito poder no Executivo, que é uma anacronia, é bizarro, é típico do golpe que a gente sofreu quando teve o plebiscito na Constituinte. Aliás, a Constituinte já tinha sido um golpe, porque era para eleger uma Constituinte e o Congresso recém-eleito assumiu o papel de Constituinte. Ok? Passou, como tudo passa no Brasil, passou. Aí eles fizeram a Constituição, aí no finalzinho da Constituição, eles fazem um plebiscito se a gente quer presidencialismo ou parlamentarismo. Desculpa, vocês já estão no estertor do troço, vocês já fizeram
3/4 da Constituição. Vocês fizeram essas leis direcionadas para quê? Para que ênfase? Para que sistema? Parlamentarismo. E agora, vocês vêm perguntar para a gente se a gente quer parlamentarismo ou presidencialismo, sabendo que o nosso povo tem tradição presidencialista e vai votar no presidencialismo. Com perdão da má palavra, que merda que vocês estão fazendo?